2 Coríntios. Antes de começar, eu te convido a preparar o coração. A palavra que você vai ouvir agora vem diretamente das cartas de Paulo à igreja de Corinto. Uma mensagem sobre fé, amor, sabedoria e transformação pelo poder de Deus. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e assista este vídeo até o final. Porque a palavra de Deus não volta vazia. E eu creio que se você permanecer até o fim, Deus vai falar com você e abençoar a sua vida. Agora silencie o coração e vamos juntos mergulhar em 1 e 2 Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 1:3. Chamado, identidade e graça. Paulo inicia a carta afirmando que seu apostolado não é fruto de decisão humana, mas de um chamado direto de Deus. Ele escreve acompanhado de Sóstenes, um irmão conhecido da comunidade, reforçando que esta mensagem nasce em comunhão. A carta é dirigida à igreja que está em Corinto, uma cidade marcada por riqueza, influência cultural e profundas contradições morais. Mesmo assim, Paulo chama aquela comunidade de santificada em Cristo. Eles foram separados por Deus, chamados a viver uma vida santa, juntamente com todos os que invocam o nome do Senhor em todo lugar. Desde o início, Paulo estabelece o tom da carta: graça e paz. Ele lembra que tudo o que a igreja é e possui começa na ação graciosa de Deus e se sustenta na paz que vem dele. 4:9. Gratidão apesar das falhas. Antes de corrigir, Paulo agradece. Ele reconhece que aquela igreja foi enriquecida em tudo, em palavra, conhecimento e dons espirituais. Eles não eram uma comunidade vazia espiritualmente. Deus havia confirmado entre eles o testemunho de Cristo. Paulo afirma que eles não careciam de dom algum enquanto aguardavam a revelação do Senhor. Mais do que isso, ele expressa confiança de que Deus mesmo os confirmaria até o fim. A fidelidade de Deus não dependia da perfeição deles, mas do compromisso divino firmado em Cristo. Ele lembra que foram chamados à comunhão com o Filho de Deus, e essa comunhão é o fundamento da vida cristã. 10 e 17. Divisões que ferem o corpo de Cristo. Paulo então entra no problema central que assolava a igreja: divisões internas. Ele faz um apelo urgente por unidade. Havia discussões, partidos, grupos que se orgulhavam de seguir líderes específicos. Alguns se identificavam como seguidores de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, e alguns afirmavam seguir apenas Cristo. Mas até essa afirmação havia se tornado motivo de separação e arrogância espiritual. Paulo interrompe esse espírito sectário com perguntas diretas e profundas. Cristo não está dividido. Ninguém além de Cristo foi crucificado por eles. O batismo não os ligava a líderes humanos, mas ao próprio Senhor. Ele esclarece que sua missão principal não era criar seguidores pessoais, mas anunciar o Evangelho. E esse anúncio não precisava de técnicas sofisticadas para que a cruz de Cristo não fosse esvaziada de seu poder. 18:25. A cruz, loucura para o mundo, poder de Deus. Paulo aprofunda o contraste entre a lógica humana e a sabedoria divina. A mensagem da cruz parece loucura para aqueles que confiam apenas na razão humana. Para outros, ela é ofensiva, pois confronta o orgulho religioso. Mas para os que creem, a cruz é o poder de Deus em ação. O plano divino não se curva às expectativas humanas. Deus escolheu salvar, não por meio da força, da retórica ou da filosofia, mas por meio da entrega, do sacrifício e da obediência de Cristo. A sabedoria de Deus supera toda a inteligência humana. O que o mundo considera fraqueza revela-se mais forte do que qualquer poder humano. 26:31. Deus escolhe o improvável. Paulo convida os coríntios a olharem para si mesmos. Poucos eram considerados sábios, poderosos ou influentes segundo os padrões do mundo. Ainda assim, Deus os escolheu.
Ele revela um princípio profundo do reino. Deus frequentemente escolhe o que o mundo despreza para revelar sua glória. Assim, ninguém pode se gloriar diante dele. Em Cristo, eles receberam tudo o que precisam: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Toda a vida cristã encontra seu centro nele. Paulo encerra com um chamado claro: a única glória legítima é gloriar-se no Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 2, 1:5. A mensagem simples sustentada pelo poder de Deus. Paulo relembra sua chegada a Corinto e faz questão de destacar a forma como anunciou o Evangelho. Ele não se apresentou como um orador impressionante, nem tentou conquistar a atenção por meio de discursos elaborados ou argumentos filosóficos. Sua decisão foi clara desde o início: anunciar apenas Jesus Cristo e Cristo crucificado. Ele confessa que chegou consciente de sua própria fragilidade. Havia temor, dependência e humildade. Mas essa fraqueza não era sinal de fracasso, era o espaço onde o poder de Deus se manifestava. A fé dos coríntios não deveria se apoiar na capacidade humana de quem pregava, mas na ação direta do Espírito de Deus. A demonstração que acompanhava sua mensagem não vinha de técnicas persuasivas, mas do poder espiritual que confirmava a verdade anunciada. 6:10. A sabedoria que vem do alto. Paulo esclarece que existe, sim, uma sabedoria no Evangelho, mas não uma sabedoria moldada pelos padrões deste mundo. Ela não nasce do raciocínio humano, nem do poder dos líderes terrenos. Trata-se de uma sabedoria escondida, planejada por Deus antes dos tempos, destinada à glória dos que creem. 11:13. O Espírito revela o que Deus planejou. Paulo explica que somente o Espírito conhece plenamente os pensamentos de Deus. Assim como ninguém conhece verdadeiramente o interior de uma pessoa, senão o próprio Espírito que nela habita, também apenas o Espírito de Deus conhece as profundezas divinas. Os crentes receberam esse Espírito não para se gloriarem, mas para compreenderem aquilo que Deus lhes concedeu por graça. A mensagem anunciada não nasce de sabedoria humana, mas é comunicada com palavras ensinadas pelo Espírito, conectando verdades espirituais a corações espirituais. 16:16. A mente de Cristo. Paulo conclui afirmando que o ser humano limitado à natureza humana não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Para ele, essas coisas parecem sem sentido. O discernimento espiritual exige uma nova natureza. O homem espiritual, porém, discerne todas as coisas, porque vive sob a direção do Espírito. Ele não depende do julgamento humano para validar sua fé. Paulo encerra com uma declaração profunda. Os que estão em Cristo passam a pensar de maneira diferente, pois receberam a mente de Cristo. É uma nova forma de enxergar. 1 aos Coríntios, capítulo 3, 1:4. Imaturidade espiritual e divisões. Paulo fala com franqueza à igreja e revela que não pôde tratá-los como pessoas espiritualmente maduras. Embora já estivessem em Cristo, ainda viviam como crianças na fé. Precisaram ser alimentados com ensinamentos básicos, pois não estavam prontos para verdades mais profundas. Essa imaturidade se tornava evidente nas atitudes do dia a dia. Havia inveja, disputas e comparações. A forma como se dividiam em grupos, defendendo líderes diferentes, mostrava que ainda pensavam segundo padrões humanos, não segundo a direção do Espírito. Paulo deixa claro que esse comportamento não condizia com a nova vida que receberam em Cristo. 5:9. Servos no campo de Deus. Paulo, então, redefine o papel dos líderes espirituais. Ele pergunta quem realmente são Paulo e Apolo. Não são donos da fé nem centro da igreja. São apenas servos, usados por Deus para conduzir pessoas à fé. Cada um cumpriu uma função diferente. Um lançou a semente, outro cuidou do crescimento inicial.
mas nenhum deles produziu a vida. O crescimento veio exclusivamente de Deus. A igreja é apresentada como a lavoura de Deus. Todos trabalham, mas é Deus quem faz a obra florescer. Cada servo receberá sua recompensa conforme a fidelidade no trabalho, não conforme o reconhecimento humano. 10:15. O fundamento e a obra provada. Paulo afirma que, pela graça de Deus, lançou o único fundamento possível: Jesus Cristo. Sobre esse fundamento, outros continuam construindo. Mas ele faz um alerta solene. Cada um deve cuidar de como constrói. Alguns edificam com materiais firmes e duradouros. Outros usam materiais frágeis. Um dia, a obra de cada pessoa será provada. O que foi feito com fidelidade permanecerá. O que foi feito de forma descuidada será consumido. Mesmo que alguém seja salvo, sua obra pode não resistir. Paulo mostra que a salvação é graça, mas o serviço será avaliado. 16:17. O templo de Deus. Paulo eleva o tom e lembra à igreja que ela não é apenas um grupo de pessoas, mas o próprio templo de Deus. O Espírito Santo habita no meio deles. Por isso, destruir a unidade, promover divisões e agir com irresponsabilidade espiritual é algo extremamente sério. Deus valoriza seu templo e cuida dele com zelo. 18:23. A verdadeira sabedoria e a verdadeira herança. Paulo conclui confrontando o orgulho intelectual. Ele alerta que a sabedoria do mundo não conduz à vida espiritual. Quem deseja ser verdadeiramente sábio diante de Deus precisa abandonar a falsa segurança do próprio entendimento. Ele reforça que não há espaço para a vanglória humana. Nenhum líder pertence à igreja, é a igreja que pertence a Cristo. E Cristo pertence a Deus. Tudo o que existe coopera para o bem daqueles que estão em Cristo. O presente, o futuro, a vida e até a morte estão sob o cuidado de Deus. 1 aos Coríntios capítulo 4. 5. Servos e administradores diante de Deus. Paulo começa redefinindo como os líderes espirituais devem ser vistos. Eles não são figuras para exaltação pessoal, mas servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O que se espera deles não é fama nem aplauso, mas fidelidade. Ele explica que não se deixa abalar por julgamentos humanos, nem mesmo pelo próprio julgamento. O único que conhece plenamente os corações é o Senhor. 6:7. Humildade e dependência. Paulo afirma que usou a si mesmo e a Apolo como exemplos para ensinar uma lição essencial. Ninguém deve ultrapassar os limites do que foi ensinado. O orgulho espiritual gera comparações e divisões. Ele faz perguntas que confrontam o coração. O que alguém possui que não tenha recebido? Se tudo vem de Deus, não há motivo para a arrogância. Toda conquista espiritual é fruto da graça, não de mérito pessoal. 8:13. A realidade do ministério apostólico. Paulo contrasta a postura da igreja com a realidade dos apóstolos. Enquanto alguns se consideravam satisfeitos, ricos e espiritualmente elevados, os apóstolos viviam em constante dificuldade. Eles eram expostos, perseguidos, desprezados e tratados como insignificantes. Trabalham com as próprias mãos, suportam insultos com bênção e enfrentam calúnias com paciência. Tornaram-se como o refúgio da sociedade. 14:17. Exortação de um pai espiritual. Paulo deixa claro que não escreve para envergonhar, mas para corrigir como um pai corrige seus filhos amados. Ele reconhece que muitos podem ensinar, mas poucos assumem o papel de pai espiritual. Ele lembra que foi por meio de seu ministério que eles nasceram na fé. Por isso, os convida a imitarem seu exemplo de vida em Cristo. Paulo envia Timóteo para ajudá-los a lembrar do caminho que ele ensina em todas as igrejas. E 18:21. O reino revelado em poder. Paulo confronta aqueles que se tornaram arrogantes, agindo como se ele nunca fosse retornar.
Ele deixa claro que, se o Senhor permitir, ele irá visitá-los. Mas o foco não está em palavras bonitas ou discursos vazios. O reino de Deus se manifesta em poder real, em transformação verdadeira. Paulo encerra com uma pergunta que revela seu coração pastoral. Ele prefere chegar com disciplina ou com amor e espírito de mansidão? A resposta depende da atitude da igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 5, 1-2. Um pecado grave ignorado. Paulo começa tratando de uma situação extremamente séria que havia chegado ao seu conhecimento. Um tipo de comportamento moralmente grave estava sendo tolerado dentro da igreja, algo que nem mesmo era aceito entre aqueles que não seguiam a fé cristã. O mais alarmante não era apenas o pecado em si, mas a atitude da comunidade. Em vez de tristeza, arrependimento e correção, havia orgulho e indiferença. A igreja havia perdido a sensibilidade espiritual diante de algo que exigia dor, quebrantamento e ação responsável. 3.5. Autoridade espiritual e disciplina. Mesmo estando fisicamente distante, Paulo afirma que está espiritualmente presente. Com a autoridade dada pelo Senhor, ele orienta que a igreja haja de forma firme. A disciplina não tem como objetivo destruir a pessoa, mas confrontar o pecado de maneira tão clara que leve ao arrependimento. O foco final não é a condenação, mas a restauração espiritual. A correção severa serve para despertar a consciência e preservar a fé. Paulo mostra que a omissão diante do pecado também é uma forma de infidelidade. 6.8. O fermento que contamina. Paulo usa a imagem do fermento para explicar o perigo da tolerância ao pecado. Um pequeno erro não tratado se espalha rapidamente e compromete toda a comunidade. A igreja é chamada a viver com sinceridade e verdade, removendo aquilo que corrompe. A nova vida em Cristo exige ruptura com práticas antigas. A celebração da fé deve ser marcada por pureza e autenticidade. 9.13. Separação saudável e responsabilidade interna. Paulo esclarece que sua orientação não era para se afastar das pessoas do mundo em geral, pois isso seria impossível. A questão central é a responsabilidade dentro da comunidade cristã. A igreja não tem autoridade para julgar aqueles que estão fora da fé, mas tem responsabilidade de cuidar da vida espiritual dos que fazem parte dela. A disciplina é uma expressão de amor e zelo pelo corpo de Cristo. Paulo encerra, reafirmando que a igreja deve remover do seu meio aquilo que ameaça sua santidade, sempre com o objetivo final de restauração. 1 aos Coríntios, capítulo 6, 1-8. Conflitos levados ao mundo. Paulo começa confrontando uma prática que comprometia o testemunho da igreja. Irmãos levando uns aos outros aos tribunais do mundo. Para ele, isso revelava uma grave falta de maturidade espiritual. A igreja, chamada para viver segundo a sabedoria de Deus, estava recorrendo a sistemas que não compartilhavam dos valores do reino. Paulo lembra que os santos participarão do governo futuro com Cristo e, portanto, deveriam ser capazes de resolver questões menores entre si. Ele afirma que, em vez de buscar vingança ou vantagem pessoal, seria melhor sofrer prejuízo do que expor a fé ao ridículo diante do mundo. O amor e a humildade deveriam prevalecer sobre o orgulho e a disputa. 9:11. Uma nova identidade em Cristo. Paulo faz uma lembrança solene. A vida antiga, marcada por injustiça e práticas contrárias à vontade de Deus, não define mais quem eles são. Aqueles comportamentos pertencem ao passado. Ele declara que a igreja foi lavada, santificada e justificada. A transformação não veio por esforço humano, mas pela ação do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. A identidade deles agora está firmada na graça e na mudança de vida. Essa lembrança serve não para condenar, mas para reafirmar o valor da nova caminhada que receberam. 12:17. Liberdade que não escraviza.
Paulo aborda o tema da liberdade cristã com equilíbrio e profundidade. Nem tudo o que é permitido edifica. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se deseja, mas não ser dominado por nada. Ele explica que o corpo não existe para práticas que desonram a Deus, mas para o Senhor. Assim como Deus ressuscitou Cristo, também dará vida ao corpo do crente. Paulo ensina que o corpo tem valor espiritual. Ele não é descartável nem insignificante. Aquilo que se faz com o corpo envolve comunhão ou ruptura espiritual. 18:20. O corpo como templo do Espírito. Paulo encerra o capítulo com uma das afirmações mais fortes da carta. O corpo do crente é templo do Espírito Santo. Deus habita ali. Eles não pertencem mais a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. Essa realidade transforma a forma como se vive, decide e age. O chamado final é claro: glorificar a Deus com todo o ser, corpo, mente e espírito, reconhecendo que a vida inteira pertence ao Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 7. Relacionamentos vividos com equilíbrio e honra. Paulo começa respondendo a questões práticas que a igreja havia levantado sobre casamento e vida conjugal. Ele afirma que o relacionamento entre marido e esposa deve ser marcado por respeito mútuo, cuidado e entrega recíproca. A vida conjugal não é vista como algo inferior espiritualmente. Pelo contrário, ela é um espaço legítimo de comunhão, proteção e responsabilidade. Paulo destaca que marido e esposa pertencem um ao outro nesse compromisso, vivendo em unidade e honra. Ele reconhece que há diferentes chamados. Alguns são chamados ao casamento, outros à solteirice. Ambos são dons de Deus e devem ser vividos com maturidade e gratidão. 8:16. Permanecer fiel na condição em que foi chamado. Paulo orienta solteiros e viúvos, afirmando que permanecer solteiro pode ser uma escolha sábia para quem recebeu esse dom. Ainda assim, ele deixa claro que o casamento é honroso e legítimo. Ele também trata de situações delicadas, envolvendo casamentos entre um crente e um cônjuge que não compartilha da mesma fé. Paulo aconselha que, havendo disposição para permanecer juntos em paz, o vínculo deve ser preservado. A presença do crente no lar traz influência espiritual positiva. O objetivo nunca é a ruptura precipitada, mas a paz, o testemunho e a possibilidade de transformação. 17:24. Chamado acima das circunstâncias, Paulo amplia o ensinamento e apresenta um princípio essencial. Cada pessoa deve viver diante de Deus na condição em que foi chamada. Circunstâncias externas não definem o valor espiritual. Se alguém foi chamado em uma posição simples ou limitada aos olhos humanos, isso não diminui sua dignidade em Cristo. Da mesma forma, quem possui maior liberdade não deve se orgulhar. Todos foram comprados por Deus. A verdadeira liberdade não está na mudança imediata das circunstâncias, mas na consciência de pertencer ao Senhor. 25:35. Solteirice e dedicação ao Senhor. Paulo fala com sensibilidade sobre a solteirice em tempos difíceis. Ele explica que, diante das pressões da vida, permanecer solteiro pode permitir uma dedicação mais plena às coisas do Senhor. A preocupação do solteiro tende a estar mais concentrada em agradar a Deus, enquanto o casado naturalmente se divide entre responsabilidades espirituais e familiares. Paulo deixa claro que não está impondo regras, mas oferecendo orientação amorosa. O objetivo é promover uma vida equilibrada, sem distrações excessivas, focada na devoção sincera. 36:40. Decisões guiadas pela paz e pela sabedoria. Paulo encerra o capítulo orientando que decisões familiares e conjugais devem ser tomadas com responsabilidade, liberdade e paz interior.
Não há condenação em nenhuma escolha feita com maturidade diante de Deus. Ele reforça que cada decisão deve considerar o bem-estar espiritual, a fidelidade e a paz do coração. A verdadeira direção vem do Senhor, que conduz seus filhos com sabedoria. Paulo conclui reafirmando que a vida cristã não é vivida sob peso, mas sob a graça que orienta cada passo. 1 Coríntios, capítulo 8, 1:3, conhecimento que precisa de amor. Paulo inicia tratando de uma questão prática que gerava debates dentro da igreja. Alguns se apoiavam no conhecimento que possuíam e se sentiam espiritualmente superiores por isso. Paulo reconhece que o conhecimento é importante, mas alerta que, quando isolado do amor, ele produz orgulho. O verdadeiro sinal de maturidade espiritual não é quanto alguém sabe, mas como esse conhecimento é usado. O amor edifica, fortalece a comunhão e preserva a unidade. Quem ama a Deus demonstra esse amor na forma como trata os outros. 4:6. Um só Deus e um só Senhor. Paulo afirma com clareza a base da fé cristã. Existe um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem tudo existe. Ele reconhece que muitos atribuem poder a diversas divindades, mas esclarece que essas crenças não possuem autoridade real. Para os que estão em Cristo, a compreensão é simples e profunda. Toda a criação e toda a vida encontram seu sentido em Deus. Essa verdade liberta, mas também exige responsabilidade. 7:9. Consciências diferentes dentro do corpo. Paulo lembra que nem todos possuem o mesmo nível de entendimento espiritual. Alguns, por causa do passado, ainda associavam certos costumes a práticas antigas, e isso afetava sua consciência. Ele alerta que a liberdade de uns não deve se tornar tropeço para outros. A maturidade cristã não se mede pela liberdade exercida, mas pelo cuidado com o irmão mais fraco. 10:12. O perigo de ferir o irmão. Paulo descreve o risco de usar a liberdade sem sensibilidade. Alguém com consciência frágil pode ser levado a agir contra sua própria convicção ao ver outro fazendo algo que considera errado. Ferir a consciência de um irmão é ferir o próprio corpo de Cristo. O pecado, nesse caso, não está apenas no ato, mas no impacto que ele causa sobre a fé do outro. 13. Renúncia por amor. Paulo encerra com uma declaração pessoal e poderosa. Ele afirma que está disposto a abrir mão de sua própria liberdade, se isso for necessário para preservar a fé de um irmão. O amor para Paulo vale mais do que qualquer direito. A verdadeira liberdade cristã se revela na disposição de renunciar quando isso edifica e protege o próximo. 1 Coríntios, capítulo 9, 1:6. A autoridade do apóstolo confirmada pelo serviço. Paulo inicia defendendo sua autoridade apostólica. Ele lembra que viu o Senhor e que a própria igreja de Corinto é a prova viva de seu ministério. Sua liberdade em Cristo é real, assim como seu chamado. Ele explica que, como apóstolo, possui direitos legítimos, inclusive o direito ao sustento material e à vida familiar, assim como outros líderes da igreja. 7:12. O direito ao sustento no ministério. Paulo usa exemplos do cotidiano para mostrar que todo trabalhador é digno de receber sustento por seu trabalho. Soldados, agricultores e pastores se beneficiam do fruto de seus esforços. Ele mostra que esse princípio também está presente na lei de Deus, que ensina cuidado e justiça. Ainda assim, Paulo ressalta que escolheu não fazer uso desse direito em Corinto, para que nada atrapalhasse a mensagem do Evangelho. 13:18. Um chamado que se impõe ao coração. Paulo explica que anunciar o Evangelho não era para ele motivo de orgulho, mas uma responsabilidade confiada por Deus. Ele se via como alguém incumbido de uma missão que não podia ser abandonada.
Sua recompensa não estava no sustento material, mas em anunciar o Evangelho de forma livre, sem criar obstáculos ou suspeitas. Ele encontrou alegria em servir, sem exigir nada em troca. 19:23. Tornar-se tudo para todos. Paulo descreve sua postura missionária. Embora fosse livre, escolheu se fazer servo de todos para alcançar o maior número possível de pessoas. Ele se adaptava aos contextos culturais e às realidades daqueles que encontrava, sem comprometer a verdade do Evangelho. Seu objetivo era simples e profundo: salvar alguns, levando-os a Cristo. Essa flexibilidade não era fraqueza, mas amor estratégico e compromisso com a missão. 24:27. Disciplina para alcançar o prêmio eterno. Paulo conclui com uma poderosa metáfora esportiva. Ele compara a vida cristã a uma corrida que exige foco, disciplina e perseverança. Enquanto atletas se dedicam intensamente por uma recompensa passageira, o cristão corre por um prêmio eterno. Paulo afirma que submete seu corpo e sua vontade à disciplina para não perder o propósito de seu chamado. A vida cristã não é vivida de forma desordenada, mas com intenção, autocontrole e visão eterna. 1 aos Coríntios capítulo 10. Então 5. Lições do passado de Israel. Paulo começa lembrando aos coríntios a história do povo de Israel no deserto. Ele destaca que todos passaram pelo mar, todos estiveram sob a nuvem e todos participaram das mesmas experiências espirituais. Eles beberam da mesma fonte espiritual e foram sustentados por Deus de maneira sobrenatural. No entanto, apesar de tantos privilégios, muitos não agradaram a Deus e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Com isso, Paulo estabelece uma verdade clara: privilégios espirituais não substituem obediência e fidelidade. 6:11. Advertência contra o pecado e a autoconfiança. Esses acontecimentos servem como exemplo. Paulo alerta para que a igreja não deseje o mal como Israel desejou, nem se envolva com idolatria, imoralidade, murmuração ou rebeldia. Ele relembra como essas atitudes trouxeram consequências sérias no passado. A mensagem é direta. A história foi registrada para advertir aqueles que vivem no presente, para que aprendam e não repitam os mesmos erros. Paulo chama a atenção para o perigo da autoconfiança espiritual, que faz o crente acreditar que está firme quando, na verdade, corre risco de cair. 12:13. Vigilância e fidelidade de Deus. Paulo faz um chamado à vigilância. Quem pensa estar em pé deve cuidar para não cair. Ao mesmo tempo, ele traz uma palavra de esperança e equilíbrio. Deus é fiel. Nenhuma tentação é maior do que a capacidade que ele concede para resistir. Sempre há uma saída, um escape preparado por Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Essa fidelidade divina não elimina a luta, mas garante que ela nunca será insuportável. 14:22. A incompatibilidade entre Cristo e a idolatria. Paulo orienta a igreja a fugir da idolatria. Ele explica que a participação na mesa do Senhor representa comunhão com Cristo, assim como a participação em rituais pagãos representa comunhão com aquilo que está por trás deles. Ele deixa claro que não é possível viver dividido entre dois senhores. Não se pode beber do cálice do Senhor e, ao mesmo tempo, se associar conscientemente a práticas que negam essa comunhão. 23:30. Liberdade com responsabilidade. Paulo retoma o tema da liberdade cristã. Nem tudo o que é permitido convém, nem tudo edifica. A verdadeira liberdade não busca apenas o próprio benefício, mas considera o impacto sobre os outros. Ele orienta que o crente haja com consciência limpa, evitando escandalizar ou ferir a fé do próximo. O amor deve guiar as escolhas acima do simples direito pessoal. 31:33. Viver para a glória de Deus. Paulo encerra o capítulo com um princípio que resume toda a vida cristã. Tudo deve ser feito para a glória de Deus.
Seja nas ações mais simples ou nas decisões mais complexas, o objetivo do cristão é honrar a Deus e conduzir outros à salvação. Paulo afirma que procura agradar a todos, não para se promover, mas para que muitos sejam salvos. A fé cristã se manifesta em escolhas conscientes, motivadas pelo amor e pela glória de Deus. Primeiro, aos Coríntios 11, 1. O exemplo como caminho. Paulo começa convidando a igreja a seguir seu exemplo, assim como ele procura seguir o exemplo de Cristo. Ele não se coloca como referência suprema, mas como alguém que vive sob a autoridade e o modelo do Senhor. Esse convite estabelece o tom do capítulo. A fé cristã se expressa não apenas em palavras, mas em atitudes visíveis, que refletem a ordem e o caráter de Cristo. 2,16. Ordem, honra e respeito na adoração. Paulo elogia os coríntios por preservarem as instruções que receberam, mas aborda uma questão delicada relacionada à ordem e à honra nas reuniões de adoração. Ele fala sobre princípios espirituais que envolvem liderança, responsabilidade e respeito mútuo entre homens e mulheres. Seu foco não é diminuir ninguém, mas preservar a harmonia e o testemunho da igreja diante de Deus e das pessoas. Paulo lembra que homem e mulher dependem um do outro no Senhor e que tudo procede de Deus. Ele chama a igreja à reflexão sobre como a aparência, as atitudes e o comportamento durante o culto comunicam reverência e submissão a Deus. A ênfase não está em costumes isolados, mas no princípio espiritual de honra, ordem e consciência comunitária. 17:22. Reuniões que ferem em vez de edificar, Paulo muda o tom e passa a repreender a igreja. As reuniões que deveriam fortalecer a fé estavam causando divisões e injustiças. Durante a ceia, alguns comiam e bebiam em excesso, enquanto outros passavam necessidade. A comunhão estava sendo quebrada pelo egoísmo e pela falta de amor. 27:29. Autoexame e reverência. Paulo adverte sobre o perigo de participar da ceia de maneira irreverente. Ele chama cada pessoa a examinar a si mesma antes de comer do pão e beber do cálice. Esse exame não é para afastar o crente da mesa, mas para conduzi-lo ao arrependimento, à reconciliação e à consciência do valor do sacrifício de Cristo. Participar sem discernimento transforma um ato de comunhão em motivo de juízo. 30:34. Disciplina, cuidado e restauração. Paulo explica que algumas consequências já estavam sendo sentidas na igreja por causa da irreverência e da falta de discernimento. No entanto, ele afirma que a disciplina do Senhor tem como objetivo corrigir e salvar, não condenar. Ele orienta a igreja a esperar uns pelos outros, restaurando o sentido de comunhão e cuidado mútuo. Primeiro aos Coríntios 12, 1-3, a origem verdadeira dos dons espirituais. Paulo inicia esclarecendo que não quer que a igreja seja ignorante a respeito dos dons espirituais. Ele lembra o passado deles, quando eram conduzidos por influências que não vinham de Deus. Agora, como cristãos, precisam discernir a fonte espiritual das manifestações. O Espírito Santo sempre conduz à exaltação de Cristo. Nenhuma experiência espiritual genuína diminui Jesus ou o coloca em segundo plano. 4:11. Diversidade de dons, o mesmo Espírito. Paulo apresenta a diversidade dos dons espirituais. Há diferentes manifestações, diferentes serviços e diferentes formas de atuação, mas todas procedem do mesmo Deus. Cada dom é concedido com um propósito claro, o bem comum. Nenhum dom é dado para exaltação pessoal, mas para edificar o corpo de Cristo. O Espírito distribui esses dons conforme a sua vontade soberana e todos são necessários para o funcionamento saudável da igreja. 12:20. Um só corpo com muitos membros. Paulo usa a imagem do corpo humano para explicar a unidade da igreja. Assim como o corpo possui muitos membros com funções distintas,
O corpo de Cristo é formado por pessoas diferentes, chamadas para trabalhar juntas. Ninguém pode se considerar inútil ou dispensável. Cada membro tem seu valor e sua função. A diversidade não enfraquece o corpo, ela o fortalece. 21:26. Dependência mútua e cuidado recíproco. Paulo reforça que nenhum membro pode desprezar o outro. Os mais visíveis não são mais importantes do que os que parecem mais fracos. Deus organizou o corpo de forma que haja cuidado mútuo. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos se alegram. A igreja saudável é marcada pela empatia, pela solidariedade e pelo amor prático entre seus membros. 27:31. Chamados diferentes, um só propósito. Paulo conclui lembrando que a igreja é o corpo de Cristo e cada pessoa tem um lugar específico nele. Deus estabeleceu diferentes funções e ministérios e nem todos exercem o mesmo papel. A comparação gera confusão, mas o reconhecimento do chamado traz equilíbrio. Paulo incentiva a igreja a buscar os dons que mais contribuem para a edificação, preparando o caminho para apresentar um caminho ainda mais excelente, o amor. 1 aos Coríntios 13, 1:3. Sem amor, tudo perde o sentido. Paulo começa mostrando que dons extraordinários, palavras eloquentes e até sacrifícios extremos perdem totalmente o valor quando não são motivados pelo amor. Mesmo as manifestações espirituais mais impressionantes se tornam vazias se não forem acompanhadas por um coração transformado. O amor não é um complemento da fé cristã, ele é o fundamento. Paulo revela que é possível fazer coisas certas com motivações erradas e que Deus olha primeiro para o coração. 4:7. A natureza do amor verdadeiro. Paulo descreve o amor não como um sentimento passageiro, mas como uma postura de vida. Ele fala de um amor paciente, bondoso e humilde. Esse amor não busca reconhecimento, não se exalta, não guarda ressentimentos e não se alegra com o mal. Pelo contrário, ele suporta, crê, espera e persevera. O amor cristão se expressa em atitudes diárias, especialmente quando é mais difícil amar. 8:10. O que permanece além do tempo. Paulo explica que dons espirituais têm um propósito temporário. Eles servem para edificar a igreja enquanto ela caminha neste mundo. O amor, porém, não tem fim. Ele ultrapassa o tempo, as limitações humanas e as circunstâncias da vida. Enquanto tudo o mais passará, o amor permanecerá. Paulo aponta para uma realidade futura, onde o que é parcial dará lugar ao que é completo. 11:12. Maturidade e visão espiritual. Paulo usa imagens simples para falar sobre crescimento espiritual. Ele compara a infância com a maturidade, mostrando que a fé amadurece com o tempo. Hoje, a compreensão é limitada, como um reflexo imperfeito. Mas chegará o dia em que o conhecimento será pleno e a comunhão com Deus será completa. Essa esperança motiva o cristão a viver com humildade e perseverança. 13. O maior de todos, Paulo encerra destacando 3 virtudes centrais da fé cristã: fé, esperança e amor. A fé sustenta o relacionamento com Deus. A esperança aponta para o futuro, mas o amor é o maior, porque expressa o próprio caráter de Deus e permanece para sempre. O amor é o caminho que dá sentido a todos os outros dons e práticas espirituais. O amor é o caminho que dá sentido a todos os outros dons e práticas espirituais.